A Jovem Pan volta a falar sobre esse incêndio no Rio de Janeiro. Vanderlei Nogueira, agora aqui nos nossos estúdios. Oi, Vanderlei. Obrigado, Tiago. Nós estamos em contato com o repórter Wellington Campos, que está no Rio de Janeiro, e desde as primeiras horas da manhã a Jovem Pan tem informado sobre esse incêndio que aconteceu no Ninho do Urubu, é o centro de treinamento do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, que servia, esse local do incêndio, de alojamento para as categorias de base, para a garotada. Nós temos, inclusive, já agora com nomes identificados, os 3 garotos que estão em hospitais do Rio de Janeiro. O Cauã, que eu disse há instantes no Jornal da Manhã, agora é Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, de Fortaleza. Há também o Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, e o Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, que está em estado grave. Esses garotos todos não são do Rio de Janeiro, deixando claro, porque como o treinamento foi cancelado, os garotos que moram no Rio de Janeiro foram dispensados, foram para suas casas. Só ficaram lá os garotos de outros estados, de cidades distantes, senão a tragédia poderia ter sido muito maior. Deixa eu entrar em contato agora com o nosso Wellington Campos, que vai nos atualizar ainda mais, direto do Rio de Janeiro, aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, Wellington, queremos ouvi-lo. Bom dia, Vanderlei. Você já identificou aí, né, os feridos, e o Corpo de Bombeiros diz que o fogo já está controlado e já faz agora a chamada Operação Rescaldo. O CT, essa parte aí é a parte antiga do CT, que foi recentemente reformado e que seria desativado e demolido pelo clube. O CT Ninho do Urubu é onde também o Flamengo treina, o time principal do Flamengo. O treinamento foi cancelado e ainda há pouco a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, lamentando a tragédia, convoca o Fluminense e o Flamengo e mais a TV para decidir se teremos ou não amanhã o Fla-Flu do Maracanã, jogo das 19 horas. Praticamente todos os ingressos já estão vendidos. Então, a federação espera, na manhã desta sexta-feira, definir se teremos ou não o Fla-Flu de amanhã, às 19 horas. A grande verdade é que, como disse muito bem você, graças a Deus, o CT, né, não estava com a sua lotação completa, porque os garotos foram liberados devido à falta de treinamentos, e só aqueles que moram fora do Rio de Janeiro é que estavam no CT, senão a tragédia poderia ter sido muito maior. São as primeiras informações que a gente recebe do CT do Flamengo, chamado Ninho do Urubu, CT que foi construído por Jorge Elal. O professor Marco Antônio Villa vai fazer uma pergunta para o Wellington Campos, que está no Rio de Janeiro, mas eu só queria dizer que não há clima mesmo, claro, treinamento marcado para hoje à tarde do Flamengo já foi cancelado e não há clima para a realização da partida amanhã. Nesse momento estamos só aguardando o anúncio oficial, não há nenhum clima. E as vítimas, segundo as autoridades do Rio de Janeiro, vão ser identificadas pelo corpo, enfim, pelo corpo responsável por esse trabalho. Diga, professor. Wellington, por favor, acompanhando as imagens, parece que existem 2 ninhos do urubu. É uma parte moderna, né? Muito bonita, tal, com toda a estrutura do que nós costumamos chamar, entre aspas, de primeiro mundo. E essa outra, onde estavam esses jovens de 14 a 17 anos, que parece que são alojamentos improvisados, né? Inclusive com uma fiação, até um poste, né? Fiação elétrica, em condições muito difíceis, inclusive a cobertura. Eu nunca estive no Ninho do Urubu, acompanho o futebol carioca mais à distância, não sei você mais próximo aí. Essa área que você destacou, inclusive, que seria desativada, as condições parecem bastante precárias, né? É bom você ter colocado isso aí, porque o Vanderlei Luxemburgo, técnico do Flamengo naquela época, foi quem tirou, né, o futebol rubro-negro da Gávea, e a Gávea foi bastante castigada na quarta-feira por causa das chuvas que caíram aqui no Rio de Janeiro. Boa parte foi destruída e o Flamengo levou, né, o seu futebol para o CT Ninho do Urubu, que é essa parte antiga que foi montada em containers, né? E depois aí na direção do Eduardo Bandeira de Melo,
foi feita essa parte mais bacana, bonita, e ficou essa parte mais antiga para a meninada, que seria agora desativada. Realmente é essa a situação, e o que aconteceu foi esse incêndio de grandes proporções e 10 garotos entre 14 e 17 anos acabaram morrendo. Perfeito. Wellington, mais tarde nós entraremos em contato, vamos recebendo mais informações que talvez nos mostrem exatamente o motivo de tudo isso, quando tudo começou, enfim, e o desdobramento de toda essa tragédia, mais uma tragédia que lamentavelmente temos a obrigação de informar. Um abração para você, Wellington, muito obrigado. Um bom dia.